Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A mais moderna tecnologia em medicina, intervenções minimamente invasivas e uma equipe médica qualificada. Muito prazer. Somos a Unicor, Unidade do Coração do Espírito Santo, localizada em Linhares. Reunimos especialistas extremamente qualificados e agora oferecemos também consultas médicas nas áreas de cirurgia vascular, cardiopediatria, neurocirurgia e cardiologia. Nós temos um compromisso com a sua saúde. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Olá, boa noite. Iniciamos mais um bate-papo das 6. Hoje vamos falar um pouco sobre saúde, né? Conto aqui com a presença da doutora Marcela Tessarola, ela é nutricionista. Olá, boa noite, Débora. Também com a presença do Pétrios Coelho, ele é preparador físico. Boa noite. Boa noite. Bom, nós estamos às vésperas do Dia Internacional e Mundial, né, da Saúde. Então, nós vamos conversar hoje como que nós vamos manter aí uma saúde em dia, né? Hoje nós estamos aí com essa propagação, né, de ter um estilo de vida saudável, hábitos saudáveis, né? Como alcançar a tão desejada vida saudável, né? Mudança de estilo de vida, o abandono do sedentarismo, o abandono do tabagismo, né? A prática de atividade física é muito importante. Redução do peso, controle dos fatores de risco que induzem aí, a complicações como infarto, AVC, do derrame, né, gente? O diabetes, né, associado aí também ao sobrepeso, né? Então, tudo isso está muito interligado, né? E quais as medidas hoje, né, que nós temos assim? Existe alguma mágica? Existe algum milagre? Não, não existe. Então, nós vamos falar um pouco hoje, isso tudo depende de cada um de nós, né, fazermos a nossa parte. Então, desde você ir a uma consulta médica, tomar as medicações, fazer o acompanhamento regular, né, com o seu médico de confiança, o seu cardiologista, até uma dieta adequada, a forma, né, da gente levar aí a vida escolhendo também os alimentos, né, doutora Marcela? A gente não consegue, hoje em dia, às vezes escolher, né, com qualidade o que nós vamos comer, porque a oferta é muito grande. Você acaba caindo naquela tentação ali, né, de um alimento menos saudável, fica mais exposto aí a comidas industrializadas, né? Então, como que a gente pode, né, em toda essa exposição que nós temos hoje, aos hábitos de vida mais confortáveis, né? A gente está em casa, a gente pode pedir uma comida e acaba aí a gente saindo da dieta. Como é que, da dieta saudável, né? Não, como que a gente pode fazer assim para ter uma rotina mais saudável? O que você indica assim hoje para quem está aí assistindo a gente? Qual o primeiro passo, né, para a gente sair desse sedentarismo, desse vício aí, né, desse círculo vicioso? Perfeito, Débora. O que eu vejo, né, em consultório, no dia a dia, é que as pessoas estão cada vez mais conscientes. Eu acho que a palavra é a mudança de consciência. O primeiro passo é a mudança de consciência para que possamos mudar os hábitos, né? Então, com a pandemia, a busca por esse estilo de vida mais saudável, essa alimentação mais saudável e essa saúde, ela veio fortemente. Isso é muito bacana. Hoje as pessoas chegam lá, né, perguntando, já bem informadas. Por quê? Porque foi disseminado que a saúde, ela vem de uma boa alimentação, uma alimentação com alimentos menos inflamatórios, com alimentos mais naturais possíveis, né? Alimentos que vêm da terra, comida de verdade. Então, essa consciência, ela já está mudando efetivamente, diferente dos
de antigamente, eu digo de 20 anos atrás, que era normal, natural comer miojo. Hoje a gente já não vê dessa forma, né? Então eu vejo que a consciência é o primeiro passo. Então a mudança de consciência, de você saber que você precisa mudar. Depois procurar orientação, informação, cada vez mais sendo dada aí na internet, né? Dos profissionais da saúde. Então eu vejo que é dessa forma, Débora, mudando a consciência e buscando informação para podermos fazer escolhas conscientes. Aproveitando que nós falamos aí da atualidade, né, nós estamos expostos, né, à poluição, ao estresse, à deficiência nutricionais por causa da qualidade da alimentação. Então, assim, como que a alimentação, isso tudo interfere na nossa imunidade, por exemplo, né? Perfeito. E hoje nós estamos expostos a doenças que, dependendo da imunidade do indivíduo, ela pode atingir, como Covid, com maior ou menor gravidade. Como a alimentação pode ajudar na imunidade? Certo. Voltando nos alimentos mais naturais, né? Quando nós falamos de alimentos naturais, alimentos que vêm da terra, com menos agrotóxico possível, nós estamos falando de nutrientes. Nós estamos falando do nosso organismo reconhecer esses alimentos entrarem no nosso corpo, fazerem o processo de absorção. Hoje nós falamos assim, nós não somos o que nós comemos, nós somos o que nós absorvemos. Então, se eu tenho um alimento livre de agrotóxico, eu vou ter a absorção real do nutriente que a batata doce está me dando, né? Se eu tenho a ingesta aí de um biscoito recheado, eu vou absorver o quê? Açúcar, gordura geneticamente modificada, sódio, né? Trigo inflamatório. Então, nós hoje precisamos pensar realmente o que nós estamos colocando na mesa. Né? E mais importante é que nós estamos colocando para dentro. Para dentro, né? A imunidade, da onde ela vem? Ela vem de um prato mais colorido, ela vem de variedade nutricional, qualidade nutricional, proteínas. Quantas pessoas, né, Petros, quantas pessoas não comem proteína e nem sabem como essa proteína ela é importante para esse processo imunológico, vitaminas e minerais. Então, eu acho que a gente precisa de pensar para esse processo imunológico, ter um equilíbrio entre ingesta de alimentos que vêm da terra, alimentos coloridos, se possível orgânicos, com uma ingesta equilibrada, proteína, carboidrato, gordura do bem, vitaminas e minerais. Uma pessoa que consome mais produtos industrializados, ela tende a desenvolver mais doenças, fato, né? Sim. Porque ela tem tanto a deficiência nutricional, né, que vai gerar irritabilidade, muitas vezes dependendo de onde, né, nós tivermos essa deficiência, uma letargia, né, sono excessivo, e estresse. Até doenças, né, além das doenças cardiovasculares aqui, as doenças, né, obesidade, que são visíveis, muitas vezes doenças psíquicas mesmo, né, psiquiátricas, assim, que é uma depressão, uma ansiedade, né? Perfeito. Então, assim, esse hábito de vida, né, com uma alimentação mais saudável, mais natural, digamos assim, ele vem a contribuir, então, também para esse perfil de paciente, né? Aí pegando o link do estresse, né, que a gente está exposto também, né, o tempo inteiro, seja no trânsito, seja no trabalho, em casa, com os afazeres normais, além do trabalho. Então, a alimentação também vai contribuir para esse paciente, né, no estresse. Sim, o estresse que nós vivemos hoje, de alguma forma, ele causa gatilhos a nível de neurotransmissores, né? Então, ele degrada a produção de dopamina e serotonina, que seria o quê? Trabalho muito o dia inteiro, dou muito minha energia, meu cognitivo, minha produtividade e, de alguma forma, chego em casa e vou buscar um alimento inflamatório, um alimento que contenha açúcar, um alimento que contenha queijo ou glutamato monossódico. Para quê? É como se o meu organismo ele fizesse um mecanismo de compensação. Eu doei muito essa serotonina, eu doei muito esse neurotransmissor, eu quero ele de volta. E aí, essa questão, estresse e alimentação, é muito claro quando a pessoa tem fome no final da tarde, Débora. Você pode fazer uma análise, né, quando a gente faz as perguntas, né,
Qual o horário de mais fome? No final da tarde, noite. É porque ela tem um grau de estresse, ela teve um dia muito intenso, ela trabalhou muito, não fez atividade física, não liberou a endorfina, e aí ela teve que comer compulsivamente à noite. E aí começa um ciclo vicioso. A atividade física vem complementar, né? Com certeza. O paciente que está assim, nessa cascata de um hábito de vida deletério para a saúde, onde tem o estresse, o sobrepeso, a atividade física é extremamente indicada, né, Pedro? Com certeza. Como funciona? Assim como a doutora Marcela falou, no começo, quando uma pessoa ela sai do sedentarismo, ela pensa em mudar de um hábito totalmente que não é saudável para um hábito saudável, ela começa já a pensar fora de uma bolha que ela estava de sedentarismo. Então, como funciona isso? Ela vai começar a praticar uma atividade física de maneira leve. A prática mais leve possível, seja no começo, na fase intermediária ou na fase avançada, ela vai estar ligado a diminuir o hormônio do estresse. Automaticamente, diminuindo o hormônio do estresse, ao praticar uma atividade física, você também libera, como a doutora Marcela falou, serotonina e também a dopamina. Por quê? São hormônios ligados ao bem-estar, que sempre que você termina a prática de atividade física, você vai estar liberando os hormônios e automaticamente a sensação de bem-estar acontece. É muito comum, às vezes, uma pessoa estar com uma dor de cabeça, um estresse do dia a dia, e nem estar a fim de praticar qualquer atividade ou ir para academia. Mas, seja qual for ela, e como eu trabalho na academia, vejo muito isso, ao chegar na academia ela fala, eu tô com uma dor de cabeça, eu não queria treinar, mas do meio do treino para frente da atividade ou do exercício físico que ela está fazendo, ela já some aquele estresse. Por quê? A sensação de bem-estar de estar completando uma atividade é muito maior do que a sensação de estresse que ela perdeu por estar praticando tal atividade. Entendo. Nos finais de semana, né, assim, nós vemos as pessoas andando mais, caminhando mais, Sim. praticando uma atividade física que traz mais prazer para elas, né? Certo. E no meio de semana, não. Né? Então, você vê, assim, aquele desconto, né? Eu não faço nada no meio de semana, eu vou fazer tudo de uma vez só. Sexta, sábado, domingo, ou sábado e domingo. Isso funciona? O importante é fazer. Seja qual for ela, seja qual for o dia, o importante é fazer. É sabido que pelo menos 150 minutos de atividade leve e moderada na semana é necessário. Isso dá o quê? 30 minutos diário. Que é o ideal, né? É no mínimo isso. É o ideal para você estar automaticamente saudável. Lógico que balanceado com uma boa alimentação, igual a doutora Marcela está falando, e você vai estar bem. Lógico que quando você se sente bem, você quer se sentir melhor ainda. Então, o que você pode fazer? Ir aumentando os níveis da intensidade. Mas seja no final de semana, de sexta, sábado, domingo, seja no meio de semana, fazer atividade sempre vai ser benéfico. Nunca vai ser maléfico. É melhor que nada, né? Sempre. Fazer pelo menos no final de semana. O estresse, ele tá aí, ó. A atividade física é sempre relacionada a coisas boas, né? Então, tem que correr atrás do prejuízo, Certo. digamos assim, né? Ou do benefício, na verdade, né? Para que a gente possa ter aí, né, bons resultados, sem esperar aquela pílula, né, milagrosa aí, ou um remédio, ou algo que não existe. que não existe, né? Fruto de muito trabalho, né? Nós temos, na alimentação, ela está totalmente, a atividade física elencada, uma saúde cardiovascular adequada, né? A redução dos fatores de risco que nós temos hoje, né? Então, a atividade física, por exemplo, ela vem corroborar na redução da hipertensão, do peso também da hipertensão, porque quando se reduz o peso, você também vai reduzir milímetros de mercúrio, né? Na pressão arterial. Então, é importantíssimo que nós tenhamos regularidade no que vamos fazer. Então, tanto a alimentação quanto a atividade física, elas precisam ser feitas de forma regular, né? Não adianta nada você fazer uma dieta muito restritiva e depois descontar isso tudo, vai ganhar peso, né? A pressão volta a subir, então você deixa de tomar o remédio muitas vezes sem orientação médica, achando que aquela perda de peso, aquela queda da pressão ali resolveu o seu problema, a hipertensão não tem cura, né? Então, é importantíssimo manter a vigilância também, né? O sal, ele é um grande vilão, né? Ele está aí embutido nos produtos, principalmente industrializados, como um conservante, né? Ele dá mais sabor, né? Ele dá mais paladar, né? Ele aguça o paladar. Então, quando a gente faz uma comida, a gente coloca o sal
buscando aí esse realce, né, nos sabores. E ele está muito, muito alencado à hipertensão arterial, né? Então, assim, como você poderia orientar, né, a respeito desse sal? É só aquele sal do saleiro? Onde que está esse sal, Marcela? Onde que ele se esconde? Certo. Eu diria que o sal por si só, né, doutora Débora, ele é benéfico por ter os sais minerais. Mas quando eu falo do glutamato monossódico, do sódio presente nos alimentos industrializados, né, esse sim é o sal problemático para a nossa saúde. E o excesso, né? É o excesso. Então, se nós tivermos um equilíbrio na ingesta do sal natural, o sal marinho, um sal rosa, um sal menos refinado, a gente tem até benefícios. A gente tem mais chance de consumir o que deve ser consumido no dia, de né? minerais, né? De concentração. Mas quando a gente fala realmente dos produtos industrializados com esse sal, com outro nome escondido, a gente perde a mão, realmente, né? E aí você vai sempre avaliar, voltando naquela premissa, né? Comida de verdade, quando eu vou preparar, eu vou utilizar sal e eu não vou utilizar sazon, eu não vou utilizar temperos prontos com essa quantidade de sal. Eu vou usar o sal mais os temperos naturais. Então, por exemplo, né, a minha funcionária, que tem 4 meses que eu troquei, quando ela chegou na minha casa, eu disse, olha, aqui nós utilizamos só o sal rosa e não utilizamos outro tipo de sais, de sal e tal. Ok, ela foi no supermercado fazer uma compra para mim. E aí chegou escondido uns sachezinhos ali de sazon, daqueles uma marca, né, do Salho. E aí eu olhei e falei, olha, aqui em casa a gente não utiliza mesmo. Mas aí você observa de onde vem esse hábito, né? Ela tinha um hábito. Cultural. E aí ela olhou para mim, como que eu vou fazer e tal. E aí hoje ela já está bem mais adaptada e me disse o seguinte, já não utilizo mais em casa. Utilizo menos temperos prontos em casa. E aí lá em casa tem o quê? Temperos naturais. Então a minha dica, doutora Débora, é utilizar sal com temperos naturais para dar esse sabor para essa comida. Eu tinha uma paciente no meu consultório que ela tinha insuficiência cardíaca e ela sempre chegava descompensada à consulta. Sempre chegava com falta de ar, aquele líquido retido, porque o sal faz isso, né? O sal, ele puxa esse líquido para dentro, né? Perfeito. A pessoa está sempre mais inchada. E para quem tem insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, isso é um grande problema. Então, ela sempre chegava para mim e falava assim, olha, eu não sei porque eu estou tomando o remédio direitinho, mas eu estou sempre inchada, com falta de ar. E aí eu fui detalhar direitinho o que ela estava comendo e tomando, né? Suco de caixinha. Ela tomava 2 litros de suco de caixinha por dia. Olha a quantidade. Então, olha a quantidade de sal. Aí o grande vilão do meu problema, né? Então, assim, o suco, ele é realmente assim, mas eu tomo suco na refeição. Fora o açúcar. Então, ele está escondido, né, ali, a gente precisa ficar... Fora o açúcar, né? Precisa ficar atento aí, porque ele está escondidinho. Perfeito. Bom, nós vamos finalizando o primeiro bloco, já voltamos com mais o Papo das 6. Boa noite, voltamos aqui com o nosso Papo das 6. Hoje estamos aqui com a Marcela Tessarolo, ela é nutricionista, e com o Pétrios Coelho, ele é preparador físico, falando para vocês um pouco sobre saúde, né? Amanhã é o Dia Internacional Mundial aí da Saúde, e estamos aí falando como prevenir, evitar, né, boas práticas, né, para evitar aí o desenvolvimento de doenças, né, e tentar praticar, né, ter hábitos saudáveis. Nós temos muita oferta de alimentos, nós temos, né, alimentação, nós temos escolhas, né, alimentos saudáveis, alimentos industrializados. Então, no bloco anterior nós falamos um pouco sobre isso, falamos sobre a atividade física e sobre os riscos que envolvendo também o coração, né? Qual seria, assim, o exercício ideal para o paciente, né, que já tem aí uma hipertensão, está um sobrepeso associado, né, o início aí talvez uma glicemia de jejum já alterada? Qual o exercício ideal aí para esse paciente
começar, né, a adquirir uma rotina de exercício físico? Vamos lá. Falando de exercício ideal, a gente parte da premissa que a gente tem que praticar um exercício com tempo, duração. Agora, você praticar uma atividade física, ela é muito benéfica a pessoas que que sofreram qualquer problema no coração. Porque, de maneira de estudo, atividades aeróbicas têm se mostrado benéficas a pessoas que sofreram AVC, tem hipertensão, e também já existem também pessoas que chegaram a operar do coração, que já a prática do exercício físico voltado para a musculação também é muito indicado. Lembrando que já nesses casos é muito bom ter uma pessoa acompanhando, seja um médico junto com um preparador físico também. Tem alguns pacientes que têm limitação, a gente entra na parte de reabilitação, né? Sim. Esses pacientes na reabilitação, que são aqueles pacientes que já têm um déficit, né, às vezes funcional do coração, esses realmente precisam, né, desse acompanhamento multidisciplinar. Com certeza. Né, que é muitas vezes do cardiologista, com o nutricionista, o preparador, né, juntos ali para poder chegar num exercício, numa prática adequada, ideal, que não seja realmente deletéria para esse cliente, né, para esse paciente. Mas é isso que você falou, né, a gente precisa ter essa atividade regular, uma atividade inicialmente aeróbica, né? Sim. Concorda, né? Eu acho que é o ideal. E aí o aeróbico o que seria? Para eles entenderem. Sejam exercícios de um tempo mais longo, porém com a intensidade cardíaca menor, em que você transite, porque existem as zonas de atividade física, entre zona 1 até zona 4, onde é os batimentos do coração que vai determinar cada zona. Então, uma atividade aeróbica de média e moderada e baixa intensidade, ela é mais indicada para pessoas que sofreram qualquer problema no coração. Por quê? Ela não vai ter aquele pico de chegar em zona T4, onde às vezes um batimento cardíaco máximo de uma pessoa é 180, ela vai bater 170, 160. Então, não seria benéfico para ela nesse primeiro momento, a não ser que ela já esteja controlada. Agora, quando ela não está controlada, é melhor um exercício aeróbico de média, moderada e baixa intensidade, para que ela consiga ir criando essa resistência. Então, uma pedalada moderada, uma dança, uma esteira, uma caminhada, leves corridas, não corridas de alta intensidade, tudo isso vai trazer benefício para pessoas que sofrem de hipertensão, que tiveram AVC. Os pacientes que têm dislipidemia, né, que é o colesterol alto, vão se beneficiar muito. E assim, a alimentação para esses pacientes que têm o colesterol alterado, Marcela, eles têm alguns alimentos ali que eles podem lançar mão. A fibra, né, a aveia ali pode estar associada, né, ao tratamento medicamentoso, muitas vezes quando indicado corretamente, né, a partir de um determinado momento a gente acaba lançando mão dos medicamentos, mas a alimentação também pode vir corroborar, né, com uma boa evolução dos pacientes que têm problemas com os colesteróis, triglicérides, não é? Perfeito. Quando a gente fala dessa alimentação não inflamatória, né, nós falamos pensando realmente nesse processo da dislipidemia, do triglicerídeo alterado. Então, por exemplo, o triglicerídeo, ele vai aumentar no momento que o paciente ingerir muitos carboidratos à base de massas e pães. Se ele fizer uma mudança e passar a comer uma fruta com a aveia, rica em beta-glucana e fibra, teremos benefícios para esse processo de desinflamação e diminuição desse triglicerídeo, né? O colesterol, hoje em dia a gente avalia realmente qual gordura que está fazendo mal. É a gordura, né, transgênica? É a gordura menos natural? Então, realmente, doutora Débora, o ideal é que você procure um profissional para ele te direcionar. Por quê? Porque tem o paciente que tem esse colesterol genético, né? Que a gente sabe melhor do que ninguém, que ele está com aquela taxa lá em cima, e tem aquele que é por maus hábitos. E aí a gente precisa fazer realmente uma mudança nessa alimentação, retirando esses alimentos. Normalmente açúcares, gorduras, né? Churrasco, aquela costela todos os dias, né? Aquela alimentação
com óleo de alguma forma que vai virar uma gordura transgênica, e também açúcares, né? Hoje você sabe que o colesterol, ele também tem uma relação direta com a inflamação através do açúcar. Com certeza, né? E assim, nós temos hoje os fatores hereditários aí, entrando um pouquinho no que você falou, que contribuem fortemente para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, do diabetes, da pressão alta. Então, nós estamos aqui falando de assuntos, né, de fatores de risco modificáveis na maior parte do tempo, né? Então, se a gente chamar atenção aqui, nós estamos falando de peso, nós estamos falando de sedentarismo, o tabagismo, né? São fatores que são modificáveis. Existem coisas que eu não consigo modificar. A minha história familiar é uma delas, né? Então, eu preciso, se eu tenho um histórico familiar forte para infarto, para hipertensão, para diabetes, né, para obesidade muitas vezes, e ainda como mal, sou sedentária, né, estou acima do peso, certamente eu terei algum complicador, né, adiante, né, principalmente depois dos 40 anos ali. Se eu tiver histórico familiar, até antes disso. Perfeito. Né? Então, assim, a gente precisa só ter hábitos saudáveis, mais uma vez. Eu acho que a gente sempre bate nessa tecla e regularidade nas coisas que faz, né? E aí, assim, o exercício físico, ele pode ser encarado como um tratamento, muitas vezes. Porque, né, quando eu perco peso, eu estou ali interferindo na evolução daquela hipertensão, estou interferindo no peso do paciente, né? Então, muitas vezes eu tenho exercício físico ali, adjuvante, como um tratamento, e muitas vezes só ele resolve muita coisa. Com certeza. Né? Acontece muito da pessoa, quando ela começa a praticar uma atividade física, um exercício, no caso na academia, ela chega às vezes introspectiva. E não só o ajudar, às vezes obesa, muitas das vezes tímida, porque por estar obesa e ela criar essa timidez, ela fica muito introspectiva. Quando ela chega na academia, por exemplo, ela começa a conversar com uma pessoa, porque tem um convívio social ali dentro também. Então ela traz um bem-estar social, físico e mental para a pessoa, porque ela tirando um pouco o exercício e diminuindo a obesidade, ela vai se tornar mais sociável, ela vai se tornar mais aberta para o mundo. E com isso, eu costumo dizer que não tem malefício praticar atividade física e exercício. Não existe para mim. O que você precisa é, às vezes, encarar a intensidade em que você está fazendo, porque fazer todos devem, seja de crianças até idosos. O que não, às vezes, tem que pegar muito é a intensidade que você coloca para cada indivíduo, porque cada indivíduo é único. Você não pode pegar a intensidade de uma pessoa e botar para outra. E voltando para o que você falou sobre a obesidade e os outros fatores, isso auxilia muito a atividade de forma corriqueira e contínua que você pratica, desde o primeiro momento até como a gente pode dizer, a constância que você cria o hábito, você vai estar sempre só melhorando. E eu acredito... E a partir do momento que você começa a praticar, né, Pétrios, a atividade física, aquilo acho que vai impulsionando o indivíduo a, talvez, né, ali, para comer melhor, né? Sim, uma coisa vai levando a outra, né? É uma coisa que eu sempre falo também, porque muitas pessoas, quando começam, elas procuram fazer uma avaliação física ou fazer a primeira anamnese. Porque nem todo mundo que chega lá, ele vem com um crachá, que ele é obeso, que ele tem hipertensão, que ele é diabético. Eles não vêm com um crachazinho mostrando tudo isso. Então a gente faz a anamnese e é muito importante, caso a pessoa consiga, estar sempre acompanhado de um profissional capacitado e de um nutricionista capacitado. Porque os dois, é como você falou com a Marcela no começo, eles necessitam andar alinhados, porque não tem malefício, desde que sejam capacitados e passem uma boa instrução para o aluno, o indivíduo que vai estar praticando. Hoje é o que você falou, não tem crachá, né? Muitas vezes você vê ali o problema, você viu sobrepeso, né? Você pode ver o paciente mais cansado, identificar o sedentarismo, mas muitas vezes, né, Marcelo, o paciente está ali em forma, você olha para ele e a saúde dele não está legal. Ele está em busca daquela forma física, mas a saúde
realmente ele está devendo ali, ou tem um histórico familiar, ou tem algum hábito ali alimentar que está atrapalhando. Eu falo assim, quem vê cara realmente não vê coração. Está vendo ali que o paciente até está em forma, mas que realmente a saúde dele não está em dia, né? Ele está ali sobre o risco de ter algum evento, às vezes não tão distante, né? Algum evento cardiovascular aí que impacta de forma importante, porque tira muitas vezes a autonomia do indivíduo, como o AVC, né? Você deve ter algum cliente ali que pode ter algum déficit, né? Desde leve ou déficits importantes que tiram ele da vida dele cotidiana, da funcionalidade, né? É um déficit motor, desde andar até um déficit na fala, muitas vezes déficits graves, né? Que deixam o paciente acamado. Então, uma doença que a gente sabe que tem controle com medicamento, né? Hábitos de vida, alimentação, atividade física. Preventivo, né, doutora? A OMS, em 1946, ela deixou bem claro, né? Saúde não é ausência de doença. É um equilíbrio do estado de saúde mental, física e social. Então, cada vez mais o nosso papel como profissionais da saúde é trabalhar em cima de prevenção, né? Porque, de fato, a prevenção é o melhor remédio, né? Prevenir ou remediar, prevenir. E a atividade física associada à alimentação saudável, ela de fato promove essa prevenção. E é nesse sentido que eu digo que as pessoas estão muito, muito mais conscientes. Nós estamos falando de todos, mas existe aí uma parte que já tem essa consciência. Sobre a parte da suplementação e das medicações, né? Eu estava estudando sobre... eu escutei uma fala bem interessante. Hoje, se você não tem um armarinho de suplemento, você pode ter um armarinho de medicamento. Então, você vai fazer escolhas, né? Nessa vida, fazemos escolhas todos os dias. Por que a suplementação? Com a pandemia, a informação veio muito forte. Então, a vitamina D... A importância de suplementar a vitamina D, né? Dependendo dos seus níveis, claro. Zinco, selênio, magnésio. Poxa, Marcela, mas a gente encontra isso na alimentação? Encontra. Mas precisa de uma dedicação desse paciente. E se ele não se dedicar, se ele não fizer a parte dele na alimentação, vai faltar. Então, quando a gente fala de prevenção, é isso. É tentar prevenir para não chegar lá no problema, né? Que é o medicamento. A gente sempre bate essa tecla, vamos prevenir, né? Mas isso é um grande esforço, porque se viesse em cápsula seria mais fácil. Perfeito. Né? E não vem. Não vem. E assim é tudo que a gente consome, né? Então, assim, o equilíbrio ele é muito importante, né? Assim, o alimento sozinho, ele não faz milagre. Então, eu não tenho aquele alimento que vai resolver todos os meus problemas. Eu vou comer só grão de bico, eu vou comer só... Não. Então, assim, os alimentos, eles precisam ser combinados, eles precisam, né, Marcela? Eles precisam ser funcionais. O que significa ser funcional? É servir a gente, né, para aquele objetivo. Nutrir, né? Nutrir. Então, é importantíssima essa questão da funcionalidade. Isso. Né? Hoje, né, doutora, a gente tem aquele paciente que chega com as dietas loucas. Então, a gente tem que pensar nesse extremo também, né? Pacientes que chegam lá com deficiência nutricional, como você disse no início, por querer estarem magros, né? Ou estão naquela busca louca para perder peso e estarem comendo de forma com deficiência. Então, existe hoje em dia essa situação também. Ou se tem o paciente que está com sobrepeso, acima do peso, ingerindo alimentos inflamatórios com deficiência nutricionais, e aquele que não ingere nada, que também tem uma deficiência nutricional. Dietas muito restritivas. Muito restritivas, que de alguma forma vão levar a um problema sério. É muito comum chegar na academia, um cliente reclamar muito que está sempre subindo e descendo peso. Que é chamado efeito rebote, que a gente vê. E é justamente pelo que a doutora Marcela falou, de ter feito muito tempo umas dietas super restritivas e nunca conseguir chegar no seu objetivo, que é a perda de peso e se sentir mais saudável e mais belo ou bela. Então, é muito comum isso acontecer e eu acredito que não existe uma fórmula mirabolante de
tirar peso e deixar a pessoa super slim. É o dia a dia. É o ganho dia após dia. Como a gente diz, é um dia após o outro. Quando você tem uma perda muito rápida de peso, muitas vezes você não tem aquela reeducação alimentar, a reeducação de mudança de estilo de vida, né, da prática da atividade física. Muitas vezes você tem até as perdas instantâneas de peso aí, mas você também ganha às vezes depois, né, porque você não teve essa reeducação, né, em todos esses campos aí. Bom, nós vamos terminando aqui mais um bloco do nosso Papo das 6 e voltamos em seguida. Voltamos com o nosso Papo das 6. Hoje nós estamos aqui com um papo super interessante sobre a saúde. Eu conto com a presença de Marcela Tessarolo e Pétrios Coelho. Bom, estamos aí falando sobre hábitos saudáveis, né? E todo hábito saudável, para mim, inclui atividade física e uma dieta adequada. Tem que ter, né? Eu queria saber, Pétrios, como que esse início da atividade, para quem está iniciando, né? A atividade deve ser iniciada de forma correta. Muitas vezes a gente começa aí uma caminhada de forma espontânea, né? O paciente faz uma caminhada sem muito esforço. Mas uma atividade física monitorada, de repente, é a melhor opção, né? Para quem quer mais resultados. Quem deve ter mais atenção, por exemplo, a lesões, né? Nesse início aí. Às vezes a pessoa sai da caminhada, já quer ir para uma academia. Quais as lesões, como que isso acontece ali no seu ambiente de trabalho, as orientações, qual o impacto disso na vida e no resultado do paciente? Sempre o aluno iniciante ele está mais propício às lesões. Então, ele requer uma atenção especial. Lógico que existem os 3 níveis, de iniciante, intermediário e avançado. Porém, o iniciante, ele precisa de pelo menos 6 a 8 semanas para estar memorizando os exercícios que ele vai estar fazendo, que a gente chama de memória muscular. Então, para isso, ele vai executar o movimento repetidas vezes durante vários dias seguidos, seja para qualquer parte do corpo, para ele estar aprendendo a fazer o movimento. Então, isso com certeza vai evitar ele de causar lesões para a prática de exercício mais intenso, que no caso é a musculação. Agora, pessoas de níveis intermediários, que às vezes chegam viciados de outros lugares, que não teve um acompanhamento na fase inicial adequado, eles também estão sujeitos às lesões. Cabe ao profissional chegar e explicar para a pessoa e falar, o movimento seria melhor executado de tal forma, para com certeza evitar as lesões. E assim, a forma que é feito a atividade física, o exercício, ele vai alterar o resultado final. A execução do exercício, ele tem um impacto no resultado buscado pelo paciente? Com certeza. Porque toda vez que você executa um movimento de forma perfeita, ele vai atingir o músculo X, que vai estar sendo feito para executar um movimento para o músculo X. Às vezes você executando um movimento de forma qualquer ou errada, ou que não foi passado na instrução, o músculo que você vai estar atingindo vai ser um músculo secundário, um músculo terciário, um músculo adjacente, e nunca o músculo principal de ser atingido. Então, você executar de forma perfeita e aprender a executar para se tornar autônomo naquele movimento vai ser muito mais benéfico para você atingir o ganho de massa muscular que você precisa para determinado músculo. Além de evitar as lesões, com né? certeza. Sempre. Além de evitar as lesões que nós estávamos falando há pouco, você executando o exercício de forma correta, você vai conseguir de forma mais adequada a performance. E mais né? rápido. Mais rápido, não é isso? Com certeza. Muito bem. Bom, saúde de ferro, né? Como é que a gente faz para ter uma saúde de ferro? Gente, não é incomum receber no consultório pessoas com sintomas, assim, inespecíficos. Um cansaço, né? A pessoa já pensa logo que é a tireoide. Né? Um cansaço, ou o coração. O desânimo, né? Queda de cabelo, uma apatia, né? Às vezes a pessoa está até meio pálida, né?
Bom, eu digo que muitas vezes isso está relacionado a uma anemia, a uma deficiência nutricional, né? Aonde que nós encontramos, doutora Marcela, o ferro de forma disponível, né? Porque muitas vezes a gente faz ali aquela conta ali da carne vermelha, coloca na conta da carne vermelha, mas nós temos outras opções, né? Para esse ferro. É cada vez mais comum, sabe, doutora Débora, pacientes chegarem com a ferritina baixa, com hematócrito baixo, hemoglobina baixa e com sintomas, né, sinais e sintomas realmente dessa deficiência. Duas situações. Ou ela está se alimentando de forma variada, mas não está tendo uma boa absorção desse ferro, ou ela não está realmente ingerindo esse ferro absorvível, né? Nós sabemos que o ferro não M é o ferro absorvível e ele é realmente encontrado na carne vermelha. Vegetais verdes escuros também apresentam uma quantidade bem bacana desse ferro. Feijão. O feijão, ele tem um pouquinho menos, uma quantidade um pouquinho menor desse ferro não M. Então, é realmente a carne vermelha onde a gente encontra o ferro absorvível. Porém, a gente tem os cofatores, né? Então, são as vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B, elas, num suporte aí, vão ajudar a produção dos glóbulos vermelhos. E aí a gente tem uma variedade de alimentos maior, onde a gente encontra essas vitaminas do complexo B, né? Alguns cereais, vegetais verdes novamente, beterraba crua. Eu tenho um alimento bem especial ultimamente aí, que é a beterraba, porque a beterraba ela é tônico de sangue. Na medicina chinesa, né, eles falam muito dos tônicos de sangue, alimentos que tonificam o sangue, que seria o inhame, que seria a beterraba, vegetais verdes escuros, carne vermelha. E lembra daquele tutano de boi, né? Aquele mocotó, aquela gordurinha do bem, seria muito benéfico. Pensar como uma orientação, uma vez por semana, você utilizar aquela gordurinha, que até então era um medo aí para os cardiologistas, mas tudo muito bem orientado, tá, doutora? Outra coisa, doutora, outra questão que a gente tem que avaliar é por onde estamos perdendo esse ferro, né, que é a menstruação. Então, a mulher, principalmente, ela está, de alguma forma, menstruando cada vez mais, num fluxo mais intenso, quando não se toma um anticoncepcional, não que isso está em pauta ou não, mas com um ritmo acelerado de vida, a menstruação desce solta. E aí a ferritina vai para onde, doutora? Lá embaixo. Então, dietas restritas, menstruação intensa. A perda, né, do ferro. Perda do ferro através dessa menstruação leva uma anemia real e uma ferritina bem baixa. E isso a gente vê. Quando a gente vê isso de forma clínica no paciente, né, que ele já tem sintomas, a doença está um passo à frente. Perfeito. Então, eu sempre falo assim, a doença, ela não pode estar um passo à frente, porque hoje nós temos muita informação, nós temos forma de diagnóstico, nós temos disponibilidade de saúde como nunca se houve, né? Nunca se teve. Então, a doença, seja ela qual for, ela sempre tem que estar atrás, nós temos que estar um passo à frente. Quando eu vejo o paciente com anemia, com sinais clínicos, unha quebradiça, cabelo caindo, né, queda de cabelo, aquela apatia, o desânimo, aí a gente olha a tireoide e vamos procurando, e aí você se depara ali com um quadro de anemia, né? O ferro, ele é muito importante na gestação, ele é muito importante na formação do ser humano, né? Então, desde o início, o ferro, ele está muito alencado ali na constituição mesmo do ser humano. E essa deficiência, muitas vezes, quando ela aparece, ela já aparece ali com esse sintoma, né? A doença já está um passo à frente, o que é muito ruim. Então, daí o check-up, né? As avaliações de rotina, né? Uma alimentação saudável, tentar sempre ali estar colocando na sua dieta um alimento não industrializado, né? De preferência, retirar todos industrializados. Cozinhar em panela de ferro. Assim, é só uma dúvida que eu acho que é geral. As panelas,
cada vez mais estudamos sobre a intoxicação por metais pesados no organismo, né? Então, como estamos expostos a vários tipos de química, por exemplo, a panela de alumínio ou a panela de ferro, ela vai liberar metal pesado. Eu vou utilizar um desodorante que tem alumínio, eu vou utilizar uma pasta de dente que tem alumínio, eu vou utilizar um perfume que tem alumínio, eu vou utilizar um produto de higiene pessoal que tem alumínio. Essa conta, ela vai fazer com que o nosso organismo tenha uma sobrecarga de alumínio. E pense comigo, eu tenho uma senhora de 70 anos que cozinhou a vida inteira e se alimentou da comida diariamente com restinhos de alumínio, ferro, com as panelas de ferro, ela vai ter uma sobrecarga de metais tóxicos nesse organismo. Então, hoje existem já estudos que mostram a necessidade de estarmos avaliando qual a panela ideal. Bom, ácido cirúrgico, inviável por ser muito caro. Impossível por ser muito caro, né? Estamos falando de 17 mil, 20 mil, enfim, não é viável para a população. Cerâmica pode ser uma boa ideia. Então, a ideia hoje, pensarmos na cerâmica. Teflon, se utilizar, não pode deixar ele ficar riscadinho. Tem que fazer a troca para que não haja esse desgaste e absorção. Porque são todas substâncias tóxicas para o organismo, né? Perfeito. E nós estamos exatamente buscando o contrário. Perfeito. Bom, não existe mágica, gente. Não existe mágica, não existe pílula mágica e não existe milagre quando a gente fala em saúde, né? Nós temos que correr atrás. O que traz o benefício para a nossa saúde é a regularidade e a constância dos bons hábitos que nós vamos adquirindo, né? Eu queria agradecer a presença aqui do Pétrios Coelho, né? Muito obrigada, foi muito bom o nosso papo. A doutora Marcela Tessarolo, foi maravilhoso, mais uma vez, nossa conversa. E queria agradecer a todos que estão em casa, que estão assistindo a gente pela televisão, ou ouvindo pela rádio, pelo YouTube. Muito obrigada, nós vamos ficando aqui com mais esse Papo das 6, até uma próxima oportunidade. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.